Oi, pessoal, boa tarde, bem-vindos. A gente vai aguardar ainda aí mais 2 minutinhos até todo mundo conseguir acessar a sala, e aí a gente já dá início ao evento, tá? Pessoal, acho que a gente já pode iniciar aí, tá? E eu vou começar aqui com alguns recados de praxe, tá, gente? Primeiramente, sejam bem-vindos. Estamos super contentes aí com a participação e o apoio de vocês, tá? Gostaria que vocês fizessem aí o teste de áudio, se estão me ouvindo bem. Os microfones de vocês estão no mudo, tá? Perguntas, dúvidas, a gente vai deixar o espaço no final para responder, tá? Mas vocês podem ir mandando aqui pelo chat as dúvidas, que a gente vai organizando depois para passar para o Bruno responder no final, tá? O webinar está sendo gravado, vocês vão ter acesso à gravação desse evento posteriormente, né? Depois que for concluído, vai ser enviado diretamente no e-mail, tá? A gente tem aí uma previsão de conteúdo de 30 a 40 minutos, tá? E a gente vai deixar aí um tempo de 10 a 15 minutos no final para dúvidas e perguntas, tá? Aqui são os principais tópicos, tá? Que o Bruno vai abordar nesse webinar. Vai falar um pouco do cenário atual do cybercrime brasileiro, vai falar dos desafios, vai contar alguns casos reais e mais um monte de novidade, tá? Aqui a gente tem um pequeno currículo do Bruno, tá? Ele é o especialista de cybersecurity da TIV Digital. Ele vai contar um pouco melhor sobre a experiência dele, tá? E agora, sem mais delongas, pessoal, vou passar a palavra para o Bruno, tá? Legal. Obrigado aí, Carol, pela introdução aí, principalmente pela oportunidade aí de falar um pouco sobre esse tema aí que cada vez mais está em alta, né? A questão dos ataques. Não sei se todos estão me ouvindo bem, todos me ouvem bem. Se a Carol conseguir dar um ok também por conta do áudio aí. Claro, eu estou ouvindo. Se vocês puderem só sinalizar, pessoal, se o áudio do Bruno também está saindo perfeito para vocês. Legal, acho que o pessoal já está mandando aqui, ó. Tudo certo. Obrigado aí. Pessoal, Bruno, se você puder compartilhar aqui, que ele está carregando aqui e não está me liberando para compartilhar a apresentação da sua, tá? Tá. Vê se foi. Foi? Foi. Legal. Então, vamos começar aqui falando sobre o tema aí que a gente colocou como base aí para a gente ministrar esse tema aí. Então, eu trouxe alguns conteúdos aí, primeiramente falando um
pouco mais aí da minha atuação aí dentro aqui do Grupo Ative, né, principalmente dentro da Ative Digital, né. Hoje eu ocupo o cargo aí de Chief Information Security Officer, né, onde eu sou responsável por toda a parte de estratégia de defesa cibernética, tanto para as empresas do grupo e principalmente para os clientes aí, e abaixo aí fica um time de especialistas aí, ligados 24 horas por dia aí, em tudo que vem saindo com relação a ameaça, ataques direcionados. Então, a gente tem um desafio muito grande aí, né? E eu, particularmente, venho dessa área, aí, meu background na área de segurança, vem muito dessa pegada investigativa. Então, eu participei de algumas atividades aí, principalmente junto a órgãos federais, né? Onde eu destaco bastante minha experiência, que eu passei quase 3 anos aí infiltrado, né? Digamos assim, não em contato físico, né? Mas em contato virtual com o cybercrime brasileiro, aí, onde o meu papel era monitorar essas atividades, né, coletar informações dessas campanhas que eram desenvolvidas, como que eram realizados os ataques, né, qual que era o fator motivacional por trás desses ataques, né, e principalmente compartilhar aí com os órgãos federais aí para conseguir interromper esses ataques, né. Então, eu vou passar também um pouco dessa experiência aí ao longo da apresentação, né, e apresentar um cenário que acredito que quase nem todo mundo tem contato, e é um cenário que as manchetes às vezes não acabam trazendo, né? Aquela realidade, como que funciona o cybercrime brasileiro e como todos nós aí estamos sujeitos a receber um tipo de ataque, né? Basta hoje ter uma informação no mundo do digital aí, né? Para a gente passar a ser uma vítima em potencial, né? Principalmente no ambiente corporativo, como que isso aumenta, né? Cada vez mais o leque de exposição e atrai cada vez mais a questão aí de ataque para dentro do ambiente corporativo, e um atrativo principal aí eu vou apresentar para vocês, né? Não sei se todos já tiveram a curiosidade de saber quanto que vale os nossos dados, né, dentro do cybercrime brasileiro, dentro do mundo do cybercrime, né? Eu trouxe aqui uma informação para vocês terem uma ideia, né, que quanto que vale a sua informação do ponto de vista dos atacantes, né, dos cybercriminosos. Então, se a gente fala aí de dados pessoais, né, o que compõe um dado pessoal? Seria o nome completo, CPF, RG, data de nascimento. Isso, no mercado do cybercrime, você tem um custo aí, né, de R$616. Então, é o valor de um dado pessoal completo aí, né? Então, você pega aí, por exemplo, dentro de casa, por exemplo, você tem lá diversos dados pessoais, ou no condomínio que você mora, no prédio que você mora, no bairro que você mora. Então, se você multiplicar isso, né, principalmente dentro do ambiente corporativo, né, se você pegar o número de colaboradores que possuem esses dados, né, então automaticamente você acaba virando um alvo em potencial. E quando a gente passa aí para dados médicos, né, dados hospitalares, por que ele tem esse valor mais elevado, né, de R$5.600 aí dentro do cybercrime brasileiro? Hoje, você pega informações, por exemplo, a gente atuou num caso muito investigativo que nós atuamos, né, que era uma fraude que era executada com plano de saúde. Então, pessoas que tinham acesso a informações privilegiadas dentro de grandes hospitais aí da região de São Paulo, aplicavam aquele golpe do plano de saúde. O que era isso, né? Então, você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que um parente, um ente querido aí da Carol, iria entrar numa sala de cirurgia. Então, com essa informação, os cybercriminosos entravam em contato com os familiares, informavam que ali não foi aprovado pelo plano de saúde aquela operação, né? Então, o que acontece? Eles passavam para o familiar depositar uma quantia aí de R$5.000 para liberar a equipe médica para fazer a cirurgia. Então, essa informação, se você pega essa informação e começa a compartilhar com cybercriminosos, essa informação começa a trafegar dentro do cybercrime, eles passam a monetizar isso, né, com essas informações e fazer cada vez mais a execução desse tipo de fraude, né? Essa é só um exemplo aí de diversos outros que podem ser feitos aí. Quando a gente passa aí para dados bancários, né, o que envolve a questão de dados bancários, né? Tem um valor muito mais elevado do que um dado pessoal. Quando a gente fala de dados bancários, são dados aí que, por exemplo, acesso à internet bank seria um dado bancário que compõe esse valor aí de R$11.200. Seria, por exemplo, dados de cartões de créditos, nome composto aí, completo de quem é o titular, né? Limite do cartão disponível. Então, você consegue aumentar ainda mais o valor dessas informações. Então, se você tem dentro do seu ambiente corporativo informações desse tipo, trafegando em diferentes tipos de sistemas, automaticamente você também vira um potencial do cybercrime para um atrativo aí para dentro desse cenário, né?
E contextualizando para vocês aí como que foi o ano de 2021, no ano de 2021 as empresas gastaram aí cerca de quase $1 trilhão aí para tentar entrar com ações para combater a atividade do cybercrime dentro do ambiente corporativo. Só que em contrapartida, olha quanto que o cybercrime lucrou, né? Ele passou a lucrar aí 6 trilhões, né? Então você percebe que existe uma diferença, né? E por que existe essa diferença, né? A gente apresentou ali a questão dos valores, né? E como que eles conseguem cada vez mais ser criativos, né? Em diferentes tipos de ataque, em diferentes cenários aí de construção de ameaça para explorar vulnerabilidades passivas de exploração dentro do ambiente corporativo e com isso aí fomentar cada vez mais esse mercado, né? Então, com segurança, a gente classifica as empresas sempre como 2 tipos, as que sabem que foram hackeadas, né? E as que ainda não sabem que foram. Então, no cenário atual que nós estamos passando, a gente acredita que uma hora ou outra todo mundo vai passar por uma situação. E qual que vai ser o grande diferencial? O grande diferencial vai ser quão preparado você está ou quão preparado a sua empresa está para poder enfrentar uma situação como essa, né? Existem empresas aí que têm uma segurança, né? Mas a gente sabe que sempre existe a oportunidade de levar o nível de maturidade de segurança cibernética dentro do ambiente corporativo. Então, implementar uma estratégia de segurança cada vez mais preditiva e preventiva, a gente acredita que é o essencial aí para evitar aí consequências, muitas vezes até imensuráveis, dos impactos que isso pode causar, né? Então, por isso que a gente defende muito essa linha aí, né? E qual que é o principal desafio hoje dentro das empresas, né? A gente acredita que o principal desafio é sobre a gestão de vulnerabilidades. Por que a gente fala que é sempre um grande desafio? Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a cada 36 minutos, uma nova vulnerabilidade ela é passível de ser identificada, né? Só que existe uma diferenciação entre identificar uma vulnerabilidade e também mensurar qual que é a probabilidade de exploração daquela vulnerabilidade, né? E também qual que é o nível de criticidade que ela tem. Se ela é crítica, média, baixa ou só informativa. Então, no decorrer da apresentação, a gente vai fazer a apresentação em 40 minutos, uma nova vulnerabilidade acaba sendo descoberta nesse período, né? A gente sabe que no dia a dia, na nossa atuação no ambiente corporativo, e até no nosso dia a dia pessoal mesmo, a gente está atarefado com outras atividades aí, e não tem ali um foco específico para a identificação desse tipo de atividade. Cerca de 50 a 300, elas são críticas e possivelmente exploradas, né? Quando a gente fala possivelmente exploradas, o que seria isso? Se alguém com conhecimento, né, conseguisse fazer um ataque direcionado para dentro de uma estrutura que tem ali dentro do ambiente produtivo uma vulnerabilidade passível de exploração, provavelmente ele consegue ganhar acesso. Eu até vou mostrar nos slides posteriores aí o que dá para fazer com 15 minutos de acesso dentro do ambiente corporativo. Quando eu falo de acesso, enumerar uma vulnerabilidade, explorar essa vulnerabilidade e ganhar acesso a informações sensíveis. Isso dentro de um espaço de 15 minutos aí. A gente calcula também cerca de 103 dias aí, que é o tempo médio de correção para esse processo, né, de identificação, correção e colocar em Go Live aí um ambiente cada vez mais assertivo com relação às correções. Só que olha a diferença que existe para o tempo dela ser estourada. Então, se você demora ali 103 dias para corrigir, o que envolve esses 103 dias também? Envolve até um fabricante, por exemplo, vou pegar como exemplo aqui a Microsoft. A Microsoft identificou aquela vulnerabilidade, percebeu que ele é crítico mesmo, ela precisa desenvolver um patch de atualização, de correção, para corrigir aquela vulnerabilidade. Então, tem um tempo aí de desenvolvimento, teste e liberação aí para todos aplicarem a correção. Então, a gente calcula esse tempo aí de 103 dias. Só que para explorar essa vulnerabilidade, ela ser explorada em um ataque direcionado, você demora aí 15 dias, né? Então, olha a diferença, a curva que você tem de diferença entre ela ser identificada, explorada e corrigida. Então, por isso que a gente sempre atua aí de uma forma mais preditiva e preventiva. Eu posso e vou detalhar mais aí no decorrer aí da apresentação, ok? E por que isso se dá, né? Qual que é o maior desafio aí das vulnerabilidades, né? Qual que é o nosso leque de exposição dentro do ambiente corporativo? Eu vou pegar um caso aqui real, que a gente participou também de um trabalho de identificação e numeração dessa superfície de ataque. Hoje ficou muito comum diferentes dispositivos terem acesso à internet, estarem conectados dentro da rede corporativa. Não sei se todo mundo já teve contato com um dispositivo como esse que eu estou mostrando aqui. É um dispositivo que ele faz um controle para acesso a ambientes restritos. Então, por exemplo, só pessoas autorizadas, tendo a biometria, né,
a digital ali cadastrada conseguiria ter acesso para dentro aí daquele ambiente, né? Até a gente usa aqui dentro do nosso escritório esse mesmo dispositivo e identificou também diferentes tipos de ataque para esse dispositivo, e aí que nos levou a fazer uma pesquisa de quão vulneráveis esses dispositivos são. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, né? Então, a gente usa uma ferramenta aqui que ela é bem conhecida aí no mundo dos hackers aí, dos cybercriminosos também, que é o Shodan. O Shodan a gente considera como se fosse o Google dos hackers, né? Por que ele é o Google dos hackers? Hoje você vai no Google, você quer comprar, por exemplo, um iPhone, o último iPhone que lançou, o iPhone 13 ali, por exemplo. Você vai no Google, você procura o produto, ele vai te mostrar lojas que existem, que vendem e comercializam aquele produto, né? Nessa ferramenta, você procura, por exemplo, eu quero filtrar no Brasil quantas câmeras IPs tem disponível e acessíveis pela internet. Ele vai te mostrar quantas câmeras IP estão conectadas naquele momento. E você consegue fazer um filtro até por Smart TV conectadas na internet, você consegue fazer um filtro aí por videogame, por exemplo, PlayStation 4, PlayStation 5 conectado dentro da sua rede doméstica, você consegue localizar esses dispositivos e a partir do momento que ele é localizado, ele permite ali uma conexão direta, né? Então, foi o que nós fizemos aqui com esses dispositivos. Nós localizamos diferentes ambientes corporativos que possuíam esse dispositivo para frente da internet ali, né? Exposto para qualquer um fazer acesso. E hoje existe uma questão que a gente classifica como misconfiguration, ou seja, a falta de configuração aplicando as melhores práticas de segurança. E o que isso reflete para informações sensíveis que trafegam dentro desses dispositivos? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Na própria documentação do dispositivo, ele classifica ali, por exemplo, eu consigo entrar com o usuário admin e a senha admin. É o padrão da configuração da ferramenta. Só que nem todo mundo se atenta em fazer a troca dessa credencial. E o que isso reflete, o que isso impacta dentro dessa situação? Você consegue ter acesso a esses dispositivos. Você consegue até abrir uma porta remotamente, por exemplo. Então, você tem um recurso aqui que, dependendo da localidade que eu ganhar acesso, e clicar no botão ali no menu abrir porta, a porta abre automaticamente. Então, você passa a ter uma ameaça que começou no mundo cibernético, né, no mundo do digital, e você está criando uma ameaça aí para o mundo físico. Então, por exemplo, você pode permitir o acesso aí de qualquer pessoa não autorizada a ganhar acesso dentro dessa estrutura. Não sei se todo mundo vai se lembrar de um incidente que ocorreu no aeroporto de Guarulhos, onde eles ganharam acesso ao aeroporto de Guarulhos, principalmente no departamento de cargas, né, e fizeram um roubo aí com uma quantia, eu não lembro agora de cabeça quanto que foi, mas ela foi um valor altíssimo aí. Vocês sabem qual que foi o ponto de partida para permitir essa entrada de um acesso não autorizado? Eu vou mostrar aqui, ó. A gente fez a mesma simulação, né, desse ataque, né, localizando qual que era o mesmo dispositivo que era usado ali dentro do aeroporto ali de Guarulhos, assim como diversos outros empreendimentos aí dentro no território nacional. E existe a mesma falha. Por exemplo, aqui, ó, a gente pegou a documentação, aqui na tela, no canto superior esquerdo ali, né? A gente pegou ali, por exemplo, a documentação e a configuração coloca um usuário Prisma e sem senha. Você não precisa colocar senha, você pode só colocar o usuário e autenticar. Foi o que nós fizemos. Então, você tem acesso a informações de todos os colaboradores e você tem permissão também de cadastrar pessoas aí simulando que, por exemplo, o Bruno ou a Carol ali trabalhassem dentro daquele estabelecimento. Quando eu chego para ganhar acesso na estrutura, é só passar meus dados e alguém vai abrir ali aquela catraca, porque ele vai consultar que realmente eu estou cadastrado dentro daquela plataforma. Então, isso, de novo, é um ataque que começa no mundo do digital, né? Um ataque cibernético que acaba refletindo no mundo físico, no mundo real aí, né? Então, por isso que a gente sempre classifica esse desafio de enumerar quais são as superfícies de ataque dentro de uma estrutura, né? Com esse trabalho de pentest que a gente realiza, né? De teste de invasão e também um diagnóstico de risco cibernético. A gente consegue mostrar para a empresa, né? Para cada empresa ali, quais são as superfícies de ataque passíveis de exploração. Praticamente a gente consegue entregar pro empresário ali que está fazendo aquela análise, né? Você consegue fazer ali, por exemplo, dar uma visão na mesma perspectiva, na mesma ótica que o invasor ali conseguiria ter da sua operação. Então, por isso que a gente realiza
esse trabalho aí dentro do ambiente corporativo, tá? E seguindo aí com a apresentação, existem diversos outros exemplos, né? Aqui é um exemplo que nós fizemos também num trabalho, que é para mostrar para vocês o quão crítico é essa falta de configuração, né? A falta de configuração implementando o elemento de segurança aí dentro das configurações das tecnologias. Aqui é uma dashboard de monitoramento que é muito conhecida, uma ferramenta open source aí que você consegue baixar, só que geralmente ela fica exposta aí para a internet, passível de qualquer acesso aí não autorizado. E o que nós fizemos aqui foi coletar os logs de transações com dados de cartões de crédito para compras de passagem aérea. Então, quando a gente realizou esse teste, né, nós conseguimos pegar exatamente o mesmo momento onde cada um dos possíveis clientes dessa empresa estariam ali comprando as suas passagens. Quando a gente logava isso em tempo real, a gente pegava a seção de navegação de cada usuário, a gente conseguiu ter acesso aos dados de cadastro e dados de cartões de crédito, principalmente. Então, aqui é um exemplo, né, de roubo de dados que podem ser feito, e muitas vezes isso acaba passando de modo imperceptível para quem está operando ali, né, a equipe de tecnologia daquela empresa. Então, muitas vezes você não está sabendo o que está ocorrendo de atividade suspeita dentro da sua estrutura, dentro do seu perímetro aí como um todo, tá? E o que vem trazendo aí, o que vem fazendo também com que os cybercriminosos acabam indo atrás dessas informações e acabam usando isso como o principal fator motivacional, né? Então, se você pegar hoje, não sei se todo mundo tem conhecimento sobre essa informação, mesmo na pandemia, né, teve uma queda de 73% do número de desbancarizados, né? O que seria isso, né? Seria aquelas pessoas que não têm nenhum acesso, não tem nenhuma conta em bancos. Então, por exemplo, se a pessoa nunca teve uma conta, ele sempre trabalhou com dinheiro em espécie ou recebendo ali, enfim, né, usando a conta de um terceiro. E mesmo assim, ainda a gente permanece ainda com 34 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a bancos no país. Então, o que acontece, né? Você pega, por exemplo, vamos supor que a Carol não tenha nenhuma conta em banco. E se eu tiver acesso aos dados da Carol, praticamente criar uma conta sem a Carol perceber, sem ela ter esse conhecimento, e eu consigo usar a conta dela como uma conta para receber dinheiro ilícito, aí, dinheiro de fraudes, enfim, eu consigo movimentar esse dinheiro, mesmo que a pessoa não perceba aí que ela tem os dados dela, tem as informações ali sendo usadas para esse fim. Então, por isso que é muito perigoso, quando a gente fala principalmente LGPD, né, a questão de proteger os dados pessoais, proteger os dados sensíveis, né? Até na LGPD fala sobre o Security by Design, Security by Default. Ou seja, tudo que é colocado na internet, tudo que é colocado no digital, tudo que é colocado em sistema, tudo dado onde que ele trafega, nós precisamos hoje, cada vez mais, implementar um elemento de segurança cibernética dentro dessa estrutura. Porque, como vocês viram, né, existem diversas oportunidades aí para serem usadas no processo de exploração para ganho de um acesso não autorizado e principalmente ter acesso a dados sensíveis aí que são usados dentro do cybercrime brasileiro aí para fomentar cada vez mais esse mercado, um mercado que movimenta aí muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, hoje o cybercrime brasileiro ele passa a movimentar muito mais dinheiro que o próprio tráfico de drogas. Então, se você pegar o nível de movimentação de uma atividade para outra, a outra atividade, que é o do cybercrime, ele movimenta muito mais e não expõe ao risco, né? Hoje a gente sabe que o tráfico de drogas, você precisa estar exposto ali, então você tem um risco maior. Então, quem realiza essas atividades criminosas no mundo do digital, né, você consegue se proteger, né, ficar no anonimato ali por muito mais tempo. Então, é isso que acaba criando um atrativo, né? E o que os brasileiros, né, que são muito criativos, acabaram desenvolvendo dentro desse mercado do cybercrime, né? Hoje o Brasil, ele acaba exportando os serviços de cybercrime, de fraude, né, para o mundo como um todo. Então, nós somos um forte fornecedor aí de atividades aí de fraudes, de execução de fraudes, softwares específicos para executar essas fraudes aí para o mundo afora aí. E olha como que o crime realmente ele é organizado, né? Eu trouxe um exemplo aqui de uma tela onde você consegue fazer aquisição de dados bancários, né, para execução de fraudes separadas e classificadas por nível de score, conta bancária, você consegue ter acesso a isso. E tudo isso só é alimentado porque eles conseguem ter acesso a informações que trafegam muitas vezes dentro dos nossos dispositivos celulares,
dentro das nossas contas de e-mails corporativas, dentro do... Pessoal, a internet do Bruno estava um pouco instável, eu acho que ele caiu. Vocês me dão alguns minutinhos para a gente se reconectar? Só um minuto, por favor. Aí, voltei. Pronto. Não foi ataque, tá? Acho que você deve estar se perguntando, será que ele foi hackeado? Será que foi um ataque? Acho que não foi mais a conexão aqui mesmo. Acho que começou a cair uma chuva aqui, aí deve ter perdido o sinal aqui. Mas retomando aí, tá? Eu estava explicando que existe essa tela aí, né? E você consegue fomentar cada vez mais esse mercado aí do cybercrime brasileiro, tá? E não existe só essa tela, existe outros recursos que eles usam, né? Então, por exemplo, aqui, aquele dado que eu informei, né, com relação à conta bancária, né, dados de credenciais de cartões de crédito, dados de acesso à internet bank, que tem um valor lá de equivalente a quase 12 mil reais, onde que ele é comercializado hoje, tá? Existe um fórum na internet aí, que é o Thanos Store. Hoje ele já está offline, então a gente conseguiu contribuir até para a queda desse fórum, mas você conseguiria comprar, por exemplo, cartões de crédito para você executar fraudes, compras online aí na internet, né? Com todo o passo a passo de procedimento para você fazer a compra online e receber ali o seu produto, isso passar de modo imperceptível e não ter ninguém batendo na sua porta ali falando que foi uma fraude. Então, quão crítico que é. E, de novo, né, essas informações só passam a ser vendidas dentro desses sistemas, né, desses fóruns, porque existem ataques aí que estão sendo realizados aí atrás das nossas informações, né? Existe hoje diversas formas de ganhar acesso a essas informações, principalmente por ataques de engenharia social, onde você recebe ali informações que você acredita realmente ser ali da sua operadora de cartão de crédito ou do seu banco ali realmente, e com isso você consegue às vezes ser enganado ali, digamos assim, e acabar liberando a sua conta aí, seus dados sensíveis, não para quem você deveria compartilhar, mas principalmente para um fraudador ali, para um invasor. Por isso que é tão crítico e cada vez mais a gente precisa ficar mais atento aí com relação a esse tipo de cenário, tá? Ah, legal. Tem uma pergunta aqui, ó. Você tem algum local em que seja possível consultar os seus dados estão vulneráveis, tá? É interessante essa informação, né? Hoje, acredito que muitos bancos hoje também disponibilizam e existem monitoramento, alertas, né? Onde eles são obrigados a detectar, por exemplo, se teve um vazamento do seu cartão de crédito, ali, do seu dado, existe um serviço de inteligência mesmo de ameaça que faz esse tipo de coleta e acaba avisando os colaboradores. Para o ambiente corporativo, a própria Ative consegue realizar esse tipo de trabalho, onde a gente realiza execução de diagnósticos de risco cibernético, a gente consegue fazer um monitoramento a nível global na internet e mapear o quão vulnerável suas informações estão, ou até mesmo se já existem vazamentos de informações sensíveis que trafegam dentro da sua estrutura. A gente usa aí um serviço de inteligência agregado com a tecnologia para justamente apresentar esse cenário, tá? Ok? E aqui, né, não é novidade aí que as empresas aí, principalmente o Brasil, já é considerado um polo do cybercrime mundial, né? E principalmente o Brasil hoje ele é conhecido como o segundo país do mundo com maior número de crimes cibernéticos. Então, o que contribui para isso, né? A gente sabe que desde 2018 o Brasil vem sendo reconhecido aí como um dos países que mais
possui o número de crime cibernético, porque eu antigamente não... E até hoje também as legislações estão começando a ficar cada vez mais maduras, né? Estão começando a evoluir aí do ponto de acabar dificultando para quem é o fraudador, né? E não ao contrário, né? Acabar dificultando para quem acaba sofrendo ali o ataque, né? Que hoje é um grande desafio. Por mais que você sofra uma evasão, sofra ali um ataque, né? O fato de você apresentar as evidências, muitas vezes você não consegue ter um retorno por falta, muitas vezes, até de profissional na área ali, principalmente em órgãos federais aí. A gente sabe que existe uma chave, até uma informação que eu passo aqui, que a fraude, órgãos federais só passam aí atrás depois que ela ultrapassa 300 mil reais. Então, abaixo desse valor, praticamente, você entra ali numa espécie de um ambiente separado ali, porque não é uma fraude que eles julgam ser relevante aí para dentro de diversas outras que eles precisam priorizar. Então, isso acaba dificultando para quem acaba sofrendo esse tipo de ataque, né? E principalmente acaba, em certa proporção, aí facilitando para quem executa. Isso é muito crítico, por isso a gente precisa ficar cada vez mais atento aí, porque as informações que nós lidamos, né, no nosso dia a dia, dentro do ambiente corporativo, e as informações que trafegam, principalmente dentro do nosso ambiente corporativo, elas ficam cada vez mais atrativas aí para quem realiza esse tipo de fraude, tá? E como que funciona esse mecanismo, né? Muitas vezes você deve estar se perguntando, puxa, como que meu dado consegue parar dentro de um fórum? Como que eu consigo saber se meu dado está ali? Quão organizado que é o crime, que ninguém faz nenhum processo para interromper essa atividade maliciosa, né? Então, para vocês perceberem quão crítico que é e quão organizado que é o crime, quão avançado que eles estão, eles fazem investimentos na camada de tecnologia, eles fazem especializações para cada vez permanecerem cada vez mais no anonimato, para ocultar aí essas atividades. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um robô que foi desenvolvido que roda dentro do Telegram. O Telegram, não sei se todo mundo já teve o contato, mas ele é uma espécie de um concorrente aí do WhatsApp, né? Então, você consegue executar comandos, por exemplo, tem um comando aqui que você coloca ali para gerar dados pessoais. Então, você coloca /dados, _br e o M maiúsculo, você consegue gerar dados pessoais do sexo masculino, só que ao invés de ele puxar dados fictícios, ele puxa dados reais, que pode ser o meu dado, pode ser o dado de qualquer um, que ele pode ser apresentado nessa tela, e esse dado ele é usado para começar um processo de execução de uma fraude digital. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, onde eu trouxe aqui, por exemplo, uma informação, que você passa ali o nome de um usuário, eu preciso ali criar uma conta falsa no Bradesco, por exemplo. Então, aqui na tela da esquerda foi apresentado dados de um correntista ali, do oficial do banco, né, que pode ser usado aí para execução de fraudes. E do lado direito aqui, né, você consegue ver, por exemplo, eles trafegam dentro desses fóruns, você consegue baixar um editor de um falso RG, você consegue criar um falso RG. Até usei os meus dados aí como exemplo, né? Criei um falso RG meu aí, coloquei os dados do meu pai, da minha mãe ali. Então, para vocês verem quão crítico que é isso, né? Então, você pega assim, puxa, eu fiz uma compra na internet, como que eu vou receber aquele produto? Como que eu vou se passar para aquela pessoa? Você pode criar um RG falso. E dentro desse fórum que a gente monitorou, que a gente rastreou, você conseguia não só baixar o falso RG, mas você tinha orientação de onde você conseguia imprimir com a mesma folha que é usada para a impressão do RG. Então, você consegue ter ali praticamente a conclusão da execução perfeita para um ataque, aí, digamos assim. Tá? Então, vocês verem quão criativo e quão organizado é o cybercrime brasileiro, né? E agora aqui eu deixei até por último, que é o que eu acho que mais surpreende todo mundo quando a gente apresenta, né? O cybercrime brasileiro, ele passa a vender um serviço de treinamento para execução de fraude. Você paga o equivalente a R$ 1.500 aí, e você tem 10 módulos interativos, né? Exercício prático para o treinamento para você ser um fraudador. Então, você consegue aí, por exemplo, puxa, eu quero iniciar um processo de fraude, eu quero começar a fomentar dinheiro ilícito aí, onde eu consulto? Você compra o curso que eles vendem, e esse curso eles te dão ainda suporte técnico. Como que funciona o suporte técnico? Até trouxe um exemplo aqui, via Skype, né? Então, a tela aqui do fundo que vocês estão vendo do Skype é uma interação com o fraudador ali, onde ele te orienta passo a passo de como você consegue executar uma fraude aí, independente do player que você está realizando aí, né?
Então, por exemplo, até tem casos aqui que estão colocando no chat que você teve, por exemplo, um cartão clonado, né? Hoje, por exemplo, como que funciona? Provavelmente aquele dado daquele cartão já está trafegando dentro desses fóruns, ele está sendo comercializado para execução de possíveis fraudes aí, né? Então, hoje é muito crítico, né? Você ter acesso a essa realidade, né? A gente começa a pensar tudo que a gente faz hoje online, né? Puxa, será que estão tentando me enganar aqui? Então, a gente sempre tem que ficar em alerta aí para evitar esse tipo de operação. E, de novo, né? Isso só ocorre por conta de ambientes que são explorados, por conta de informações que são roubadas aí e colocadas dentro dessas plataformas, né, para serem comercializadas. Então, se a gente conseguir juntar forças aí e cada vez mais criar um ambiente aí cada vez mais robusto, mais resiliente com relação a situações de ataque, a gente acaba contribuindo para que esse tipo de atividade não passe a ser cada vez mais comum aí no nosso dia a dia, né? A gente sabe que as consequências tanto para uma empresa ou para um titular aí que tem um cartão de crédito, por exemplo, clonado, ou uma empresa que tem uma operação ali parada por conta de um ataque cibernético, né? A gente acaba também contribuindo para diminuir a exposição desse tipo de atividade, tá? Outro monitoramento que a gente passa a fazer aí também, que ficou muito conhecido, que são os ataques de sequestro de dados, né? Grandes players aí do mercado, ficou público, né? Diversos players aí do varejo também acabou sofrendo ataques, né? E aqui é uma plataforma onde você consegue saber quem que realmente está sendo atacado e caso essa empresa tenha uma contagem regressiva ali, tá vendo? Até tem Atento aí, que ficou bem conhecida nesse ataque. Ela tinha ali, por exemplo, 8 dias, ali 6 dias para pagar aquele resgate. E não pagando esse resgate, qualquer um poderia vir nesse site, aqui dentro da Deep Web, e acessar todos os dados que trafegavam nessa empresa. Tomar uma água aqui que já está acabando a voz aqui. Então, continuando aí, né, com a apresentação, a gente sempre faz esse tipo de monitoramento para justamente aprender no que funcionam esses ataques, né, entender o fator motivacional para dentro dessas operações. E a gente sempre deixa esse slide aqui, antes de mostrar como que funciona na prática, por quê? A gente sabe que hoje a questão não é mais se eu vou ser invadido ou não, né? A questão é quando serei invadido, né? Quão preparado minha operação vai estar, né, com relação a ser resiliente com relação ao ataque direcionado e principalmente nós, né? Quão atento nós vamos estar se recebemos, por exemplo, um ataque de rede social, como identificar isso, né? Dentro do ambiente corporativo, dentro do e-mail corporativo, antecipar uma situação aí que a gente conseguiria aí evitar todo esse tipo de situação, tá? Agora eu vou mostrar como que funciona aí alguém com conhecimento explorando uma vulnerabilidade e o que você conseguiria fazer de atividade dentro do ambiente corporativo em apenas 15 minutos de tempo, tá? Eu mostro sempre essa tela aqui, que aqui mostra uma falha que foi divulgada recentemente nas VPNs Fortinet, né? Então, você identificando ambientes que possuem essa vulnerabilidade, você acessando só pelo browser mesmo ali pela internet, colocando alguns dados na própria URL, você conseguiria já ter acesso a credenciais que estavam logados naquele momento na VPN. E tendo acesso a esses dados, né, quando a gente fala dados, é o seu usuário e sua senha corporativa para acesso dentro dos seus sistemas, ou seja, um acesso que seria restrito, mas explorando uma vulnerabilidade, você passa a tornar exposta essas credenciais aí, né? Feito isso, você consegue fazer uma enumeração, é muito simples isso para quem tem um conhecimento, de fazer uma enumeração de todos os dados, de todos os colaboradores que trafegam dentro daquele ambiente corporativo. E, de novo, né, tem uma falha muito comum que a gente pega aí em diversos ambientes corporativos, que é usar o campo description do cadastro de usuário para inserir a senha. Então, por exemplo, puxa, eu não posso esquecer essa senha. Eu vou colocar no campo da descrição do usuário um lembrete ou até mesmo a senha para mim não esquecer ali aquela senha. Só que nunca ninguém imagina que alguém de fora pode ganhar acesso a essa informação e tirar proveito dessa informação. Foi o que nós fizemos aqui nessa simulação dentro do ambiente corporativo aí, né? Nós identificamos que tinha um usuário, privilégios administrativos, né?
dentro da rede corporativa, que foi cadastrado aí a senha dentro desse campo description. A partir dessa credencial, a gente conseguiu enumerar todas as informações de dados, compartilhamentos dentro da rede corporativa, né? E conseguiu acessar a pasta aí de faturamento e ter acesso a todas as movimentações da empresa, isso num tempo aí de 15 minutos, desde a identificação de uma vulnerabilidade, né? Quando ela é crítica e passível de exploração, você ter acesso a essas informações aí, né? Então, imagina um concorrente seu aí tendo acesso a essa informação que é restrita só para o seu ambiente, quão vulnerável fica a sua operação, né? Então é muito crítico isso, né? Até vou ver uma pergunta aqui do Vinícius, aproveitar a transição de um slide para outro. Ele falou, diante de tantos ataques, né, o que a TIB tem feito para prevenir dentro desse cenário tão ameaçador, né? Então, como que nós estamos atuando, né? Até coincidiu a pergunta, vim de encontro com o slide que eu estou apresentando aqui, né? Então, principalmente na parceria entre a Starsoft e a TIB, né? Como a gente vem entregando aí diversos serviços, né? Até vou mostrar aqui um landscape que nós criamos aí na parte de cyber, onde a gente foca em 3 principais pilares, tá? A gente foca principalmente na parte de diagnósticos de riscos cibernéticos, né? Então, a gente passa a desenvolver uma visibilidade estratégica. Por que a gente passa a gerar essa visibilidade? Hoje, existem atividades suspeitas dentro do ambiente corporativo de muitos dispositivos que já estão infectados, né, digamos assim, mas que já estão realizando reconhecimento de toda a sua rede. Então, como a gente identifica isso, né? Então, o primeiro passo é criar essa visibilidade estratégica, principalmente mapeando quais são suas superfícies de ataque, principalmente criando aí um diagnóstico de risco cibernético, onde você consegue mensurar quais são as suas vulnerabilidades, você consegue ter conhecimento de quais são as suas vulnerabilidades, né? Qual a probabilidade de exploração dessas vulnerabilidades e qual é o impacto que isso pode causar dentro da sua operação. Identificado isso, a gente entra num outro pilar, que é desenvolver a parte de proteção e prevenção. Isso sempre de modo preditivo e preventivo. Por que a gente sempre coloca modo preditivo e preventivo? Porque depois de um ataque cibernético, você passa a atuar de modo reativo. Então, você atuar de modo reativo dentro de um cenário de crise, ele é muito mais crítico porque você não consegue, por exemplo, enumerar quais são os efeitos colaterais daquele ataque. Então, a gente sempre entra com serviços e produtos que visam atuar de forma mais preditiva. E nessa atuação, a gente hoje possui um monitoramento a nível global de tudo que vem acontecendo aí no cenário de ameaça e principalmente esse setor de inteligência que foca no monitoramento dessas atividades que a gente viu anteriormente, né? Então, por exemplo, conhecer como que os atacantes fomentam esse mercado do cybercrime, quais são as práticas que realmente eles utilizam, a gente consegue implementar uma camada de defesa cibernética dentro do ambiente corporativo apta para suportar aí principalmente as futuras ameaças que vão surgir, né? Porque a gente faz uma análise de comportamento, a gente não se baseia só na assinatura de uma variante de ameaça ou não. Então a gente analisa sempre o comportamento. Analisando o comportamento, a gente consegue ser muito mais assertivo para desenvolver o terceiro pilar aqui, que é a detecção e a resposta para uma situação de risco, né? E todos os serviços a gente disponibiliza na camada de segurança, a gente disponibiliza entregando toda a parte de gestão, sustentação. Isso é muito bacana, porque junto com essa interação, essa parceria junto com a Starsoft, né, você consegue ter ali as informações que trafegam dentro do seu sistema, independente de onde ele quer que esteja hospedado, né, você consegue aplicar essa visibilidade estratégica, criar essa estratégia de defesa preditiva e preventiva, e justamente ter um time totalmente pronto aí para atuar numa detecção e uma resposta, tá? A gente consegue ser muito bem assertivo nesses pontos, né? E a gente desenvolve alguns produtos aí, né? Então, por exemplo, na parte de cloud computing, mesmo para ambientes on-premise, a gente consegue implementar essa blindagem que nós chamamos aqui internamente, né? Onde ela possui uma tecnologia de anti-ransomware, anti-sequestro de dados. Essa tecnologia ela foi desenvolvida em parceria com um fornecedor de uma tecnologia, onde nós alimentamos com toda a nossa expertise a ferramenta para que ela consiga identificar comportamentos e atividades suspeitas em tempo real e com isso evitar uma antecipação de um cenário de crise para dentro da sua operação. Então, a gente realizou ali uma análise de diversas variantes desse tipo de ameaça, né, e analisou o que elas tinham de comum no comportamento de infecção, qual era o vetor de ataque que utilizava para fazer a disseminação
dentro do ambiente corporativo, né? Identificou também como que era executado esse processo de disseminação e conseguiu entrar com controles, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente entra com bloqueio de programas não autorizados, a gente faz inspeção de comportamentos suspeitos, a gente consegue fazer monitoração de arquivos sensíveis que são alterados, né? Identificar se realmente é um processo que está alterando aquele registro, né? Ou se realmente, de fato, é um invasor já com acesso dentro da estrutura. E não basta a gente detectar se nós não respondermos, né? Então, a gente consegue ser muito bem assertivo aí na entrega desse produto, né? Em parceria aí com a Starsoft, a gente consegue ampliar para todos os clientes aí essa camada de proteção. Um outro produto que vem agregando bastante valor é o que a gente chama de Inspector, né? Que é um produto aí que ele nos contribui e nos ajuda para orquestrar uma gestão de vulnerabilidade. A gente consegue identificar em tempo real, de forma ilimitada, superfícies de ataque em diferentes ativos conectados na rede corporativa. Até mesmo aqueles ativos que eu mostrei no começo, né? Aqueles componentes IoTs, né? Que são componentes aí que possuem internet, dispositivos conectados na rede. Você consegue fazer a inspeção com o Inspector, enumerar quais são os serviços, quão vulneráveis eles estão, e com isso criar um plano de ação para mitigar e minimizar esses riscos. Então a gente consegue trabalhar com esses dois produtos aí, tanto de forma independente ou um complementar ao outro. Então isso vem agregando muito valor aí dentro do ambiente corporativo e principalmente nessa estratégia de atuar aí de forma cada vez mais ampla a nosso plano de cobertura. Então, vamos supor que as suas informações trafeguem dentro do ambiente de nuvem pública, uma nuvem híbrida, né? Onde você tem ali diversos players, você tem informações que trafegam dentro do seu ambiente on-premise e você tem aplicações e dispositivos que consomem aquelas informações. Então, a gente consegue estender essa mesma inteligência e essa mesma tecnologia ampliando cada vez mais o plano de cobertura. Então, com isso, a gente consegue gerar essa visibilidade estratégica, aumentar o tempo de detecção e aumentar o tempo de resposta, principalmente aí dentro de um cenário aí de diversas atividades suspeitas aí no atual cenário, tá? Então, com isso, a gente vem cumprindo a nossa missão aí dentro do ambiente corporativo, né? A gente entra como um braço de apoio especializado nessa camada de inteligência de segurança cibernética, onde nossa missão diária é sempre detectar e prever ameaças, né? Antes se tornem ataques, e esses ataques antes se tornem aí violações, e consequentemente essas violações antes se tornem crises, né? Então a gente procura sempre antecipar essa situação de risco, né? De crise para dentro do ambiente corporativo. A gente vem trabalhando de forma bem árdua mesmo. O pessoal até brinca que a equipe de cyber aqui na Ative não dorme, né? Tá sempre ligada aí na madrugada, às vezes é alerta que recebe, ligação para a gente atuar ali num caso ou no outro, e a gente possui essa resiliência aí para principalmente atuar nesse cenário que cada vez está mais crítico, né? Então, a gente vem sempre procurando contribuir, né, com o que a gente vem pesquisando aí cada vez mais, estender essa ajuda aí para diferentes tipos de empresas e pessoas também que manipulam informações sensíveis, tá? Então, isso era o que eu tinha para passar para vocês. Vou abrir um espaço aí para dúvidas, né? Agradeço imensamente aí a Starsoft por abrir essa oportunidade aí para passar a todos essas informações. Fica meus contatos aqui via QR Code, né? Se todo mundo conseguir escanear aí na tela, já bate direto no meu LinkedIn. Eu sou uma pessoa que sou totalmente acessível aí, eu gosto de trocar informações com relação à parte de segurança, eu gosto de ajudar também as pessoas a se protegerem e proteger os seus dados aí cada vez mais. Então, deixo meus contatos aí. Agradeço de novo aí a participação de todos e vou abrir esse espaço aí para perguntas, ok? Obrigado a todos aí. Então, pessoal, Bruno, super obrigado, foi super esclarecedor, fiquei chocada com muitas informações reveladas aqui hoje. Já vou, inclusive, entrar em contato com o meu banco, verificar como estão os meus dados por lá. Se eu fiquei preocupada como pessoa física, né, quem está aqui na sala que tem empresa, né, uma pessoa jurídica, eu acho que, né, que tem aí um patamar muito mais acima para se preocupar, né? Então, pessoal, momento para perguntas, aproveitem, é super especialista do mercado, que é bem escasso, especialistas do mercado de cyberataque, cibersegurança. Então, aproveitem, bombardeiem o Bruno aí com as perguntas. De repente, tem alguma pergunta que não conseguiu fazer agora, não conseguiu participar, anota aí o contato do Bruno.
para de repente mandar aí uma dúvida, uma pergunta por e-mail ou diretamente no LinkedIn dele, como ele disse que tá aí aberto para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá, mais uns 10 minutinhos aí. Se ninguém tiver pergunta, a gente encerra por hoje, tá, pessoal? Como comentado no começo, vocês vão receber a gravação desse webinar no e-mail. E aí vai estar os contatos lá, tá, pessoal? Ah, legal. Até a Beatriz aqui mandou uma pergunta, né? Ela colocou, ó, o que fazer se tiver os meus dados vazados e como descobrir a fonte desse vazamento, né? Assim, existe hoje um site, né? Depois até posso passar aí nos links, né? Que você consegue, por exemplo, pegar o seu e-mail e descobrir se aquele seu e-mail, se ele pertence a uma rede aí que foi compilada e consultada de diversos vazamentos, ele consegue apontar se realmente aquele seu e-mail consta ali dentro desse diversos repositórios, né, que contemplam isso. E lá você consegue visualizar, principalmente, qual que é a fonte que houve aquele vazamento. Hoje, com a questão da LGPD, qualquer ataque que acontece dentro das empresas é obrigado as empresas a fazerem a publicação daquele ataque e, principalmente, contatar os titulares que foram afetados ali, né? Eu vou ver se eu pego o link aqui, já jogo direto aqui no chat para vocês, tá? Ah, legal. Bem legal esse site aí. Ele não cobra pela essa consulta, né? Ele tem uma limitação de consulta, lógico, por conta da comercialização, mas vocês podem usar esse site aqui, ó. Acho que foi para todos aí. Se você inserir ali o seu e-mail, seja ele corporativo ou pessoal, ele vai te dar um retorno assim. Se o seu dado ali foi exposto, né? Seu e-mail ou, enfim, um dado, você consegue descobrir qual que é a fonte daquele vazamento, tá? Nem todas as fontes conseguem ser descobertas aí por conta da limitação, às vezes até comercial da ferramenta, da solução, mas hoje a gente também vende para as empresas aí um serviço de inteligência, a gente consegue monitorar informações sensíveis, se elas estão trafegando dentro da Deep Web ou não, para as empresas. Então a gente consegue antecipar uma situação de fraude divulgando essas informações. Então, a gente detecta um vazamento de dados de uma fonte aí, que o cybercrime pode utilizar essa fonte, a gente notifica a empresa e contribui aí para as ações de bloqueio junto àquelas informações. Bruno, você consegue comentar por cima o que é o tal do pen test? Ah, consigo sim. O pentest, o que seria, né? Pentest, ele vem da palavra aí, penetration test, né? Que seria um teste de penetração para os sistemas. Então, por exemplo, a gente consegue testar quão robusto está seu sistema de segurança cibernética, né? Ou quão eficiente está a sua estratégia de segurança cibernética. Então, a gente usa as mesmas técnicas de exploração que são usadas dentro do cybercrime por atacantes aí que realmente executam esses ataques, essas fraudes, né? Só que a grande diferença é que além da gente realizar o mesmo tipo de ataque, a gente cria um relatório, depois de todo o procedimento, todo o passo a passo que foi executado, a gente consegue apresentar, por exemplo, onde você deve priorizar as correções que devem ser feitas de melhoria dentro da sua estratégia de segurança cibernética, e você consegue ter acesso a como que foi o procedimento para se ganhar acesso dentro de uma informação que muitas vezes você nem tinha conhecimento que era passível de ter um acesso não autorizado. A gente consegue dar uma visão na mesma perspectiva de um invasor. Por exemplo, se hoje um invasor estiver invadindo a minha empresa ou estiver atrás das informações que trafega dentro do meu ambiente corporativo, quais seriam os passos que ele iria executar e quais seriam as vias de acesso que ele executaria. Então, você consegue ter essa visão, que aí, de novo, aqui você está atuando de uma forma mais para antecipar uma situação de crise. É muito mais fácil nós enumerarmos, nós identificarmos essa vulnerabilidade, né, essas fragilidades, do que o invasor, que ao contrário de nós, ele não vai falar, né, ele vai usar isso a favor dele para ganhar essas informações e com isso fomentar ainda mais esse mercado. Então o pentest ele funciona dessa forma, tá? Legal, bem legal. Eu ouvi, eu não sei se é verdade, posso estar falando besteira, que um valor médio de um pentest é em torno de R$100 mil, é isso, mais ou menos? Isso, ele tem uma variação, né? Mas um pentest assim completo, o que seria um pentest completo, tá? Um pentest completo seria você executar todas as possibilidades de ataque, né? Seja ali por engenharia social, por phishing, simulando falsos e-mails, vendo quem que vai cair nesses e-mails,
não ter uma limitação de escopo, por exemplo, eu vou atacar, por exemplo, a Starsoft. Eu vou pesquisar tudo que tem relacionado de sistemas terceiros, que eu consiga tirar proveito para ganhar acesso. Então, o leque de exposição do trabalho dedicado que vai ser usado para fazer aquele trabalho, ele vai ser muito mais extenso, muito mais amplo, né? Ele pode chegar, sim, a esse valor aí de execução, tá? Tá bem. Então, esses números realmente são bem alarmantes, né? Todos os números, sim, eu acho. Comparado com, eu vou pegar um exemplo, tá? Teve uma empresa que recentemente foi atacada aí, uma empresa que ela é atacada, ela leva de 3 a 5 anos para conseguir reverter o estado da sua operação antes de ter o comprometimento. E teve uma empresa aí que recentemente foi atacada, aí o prejuízo que eles tiveram aí foi quase de 26 milhões. Então, se você pegar esse valor comparado com o prejuízo que você pode ter, né? Principalmente assim, puxa, vamos parar cada um e pensar, né? Se minha operação ficar parada por 6 horas, quanto que isso reflete financeiramente? Se ela ficar parada por 2 dias, por uma semana, e quanto que vale cada informação que trafega ali dentro da minha estrutura? Então, a gente sempre tem que fazer esse contrabalanceamento aí, essa análise aí, né? Não, legal. Bom. Bruno, olha, aqui no chat, acho que ninguém mais levantou a mão, não temos mais dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar. Eu super agradeço a sua participação, a sua expertise, assim, acho que foi esclarecedor para mim, para todo mundo que participou. Agradeço mais uma vez o Aceite da Ative, né, o parceiro de cloud da Extrasoft. Imagina. Em participar desse webinar com a gente. Então é isso. Fica à disposição aí para os próximos aí, caso surjam novos temas aí, surjam aí novas oportunidades também. Eu fico à disposição aí também para todos aí. Caso alguém não conseguiu fazer uma pergunta aqui durante a apresentação, o chat, tem meus contatos aqui, acho que a gente pode trocar figurinhas aí, digamos assim, com esse tema aí. Certeza. Acho que é muito importante. Acho que conhecimento nunca é demais para ser compartilhado. Que aula, é isso mesmo, uma aula. Valeu, Bruno. Obrigadão aí, Vinícius, pessoal, pela participação. Um beijo. Obrigado a todos aí. Tchau, Bruno. Principalmente a Starsoft aí. Tchau, tchau.